orgulho. É por isso que a gente fez uma série de ministrações sobre as estruturas do orgulho. Vocês viram como tem várias estratégias que o inimigo usa para nos envolver, para nos embaraçar com o orgulho, que é o pai de todos os pecados. Segundo, a imoralidade sexual, que hoje nós estamos falando sobre isso, né? Derruba a gente de rodo. E o terceiro pecado que mais vai levar a gente para o inferno, a meu ver, tá? Estou falando da minha posição, dentro da minha observação pastoral. Assim, eu creio de todo o meu coração, é a falta de perdão. A mágoa, ressentimento, o ódio, o desprezo, a indiferença. Então nós precisamos trabalhar isso forte no nosso coração. O perdão, quem perdoa assim, ele convive, né? Continua tratando a pessoa bem, né? Sim, exatamente. Quem perdoa não precisa ser melhor amigo da... Nós vamos ver mais para frente sobre isso, tá? Não precisa ser melhor amiguinho da pessoa que você liberou perdão, mas você precisa se relacionar de maneira saudável, educada, cristã, madura com aquela pessoa. O que é o perdão, gente? É zerar a dívida. A pessoa tinha uma dívida conosco, você zera a dívida e recomeça uma nova relação do zero com aquela pessoa, de maneira saudável, educada e tal, papapá. Amizade tem a ver com ser melhor amigo, né? Intimidade, confiança é uma coisa que é uma decisão sua, Deus não te obriga. Ser melhor amigo daquela pessoa que te ofendeu, te arrebentou, te estourou e tal. Não. Mas Deus ordena e manda, e não é um sentimento, perdão, é uma decisão de obediência à palavra de Deus. Nos manda, é um mandamento, perdoar as ofensas daqueles que nos ofenderam. Ok? Entenderam? Mais para frente a gente vai trabalhar sobre os 7 estágios do perdão. Nós vamos trabalhar isso bem profundo, tá bom? Então vamos lá. Assim sendo, esse credor recebe um veredicto do rei ali, né? Que é um símbolo de Deus, impiedoso por oferecer uma graça muito aquém da que ele recebeu. Ou seja, ele foi perdoado, ele recebeu misericórdia, compaixão por parte do rei, mas ele saiu logo em seguida e não exerceu essa mesma graça, essa mesma compaixão, essa mesma misericórdia que ele havia recebido com o seu conservo, como diz a palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 18, 35, 36. E indignado seu senhor, símbolo aqui do rei, né, de Jesus, de Deus, o entregou aos atormentadores. Um símbolo do quê? Dos demônios, até que pagasse tudo o que devia. Gente, esses atormentadores não é só no inferno. Lá no inferno vai ter choro, ranger de dente, tormentos eternos, a Bíblia diz. Mas esses atormentadores são espíritos malignos que vão atormentar, tirar a paz, tirar o sossego aqui na terra. Vocês estão entendendo, gente? Demônios. É muito comum também expulsar demônio de amargurado. Como eu já vi isso. A base que sustentava uma possessão demoníaca era a amargura, era o ressentimento, era o ódio. E às vezes quando manifesta o demônio ali, a pessoa fala: eu odeio ele. Qual é a base legal que o demônio tinha como habitat ali no coração da pessoa? Ferida de alma e a falta de perdão. Atormentadores, ok? Todo mundo está entendendo? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós vemos claramente aqui, Jesus expõe o caráter espiritual de muitos problemas e enfermidades das pessoas, né? Várias enfermidades vêm de problemas crônicos da alma humana, fruto de pecado. Não é que toda enfermidade tem como base pecado. Não estou dizendo isso, gente. Tem enfermidades que são genéticas, tem enfermidades que são hereditárias, tem enfermidades que são má alimentação, escolhas erradas, falta de descanso, uma série de fatores. As enfermidades são também multifatoriais, mas dentre esses muitos fatores, um deles ou vários deles são problemas na alma.
Tanto é que os próprios cientistas criaram um conceito de doenças psicossomáticas, que aqui no nosso material nós estamos usando doenças pneumo, que é espírito, psico, que é alma, somática. Fala comigo, pneumo, psico, somática. Ou seja, o problema começa onde, gente? No espírito humano. Depois afeta a alma. E por último, afeta o... Vocês acreditam nisso, gente? Sim ou não? E nos dias de hoje? Hoje, mais do que nunca, nós vemos pessoas cada vez mais arrebentadas, pessoas cada vez mais assoladas nas suas almas, nos seus corpos, doença para tudo quanto é lado, né? Gente, terrível, como nunca antes. A Bíblia diz, né, que nos últimos dias, Mateus 24, o amor de muitos se esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. A iniquidade crescendo, como está crescendo, se multiplicando, automaticamente se amplia potencialmente os problemas de caráter espiritual, de alma e de enfermidades, ok? Jesus ensina aos seus discípulos como a falta de perdão invoca os atormentadores ou os espíritos torturadores. Fala comigo, atormentadores, ou espíritos torturadores. Então, no literal aqui, né, trazendo para nós, esses agentes espirituais, que são demônios, desempenham a tarefa de um carrasco. Ou seja, Deus usa os demônios para disciplinar quem não libera perdão. Até o diabo e os demônios são usados por Deus com um propósito. Vocês estão entendendo, gente? E quem dá a base legal para os demônios e o diabo agir na vida das pessoas? São as próprias pessoas. Vocês se lembram daquela ministração que eu ministrei sobre a maldição? O que atrai a maldição? A quebra da lei de Deus. Sim ou não? A desobediência da lei de Deus atrai a maldição. E na maldição, quem são os agentes? O mal entra em ação. Quem são os agentes do mal? Satanás e seus demônios. Então nós temos que entender isso. Até Satanás e os demônios, muitas vezes, não estou dizendo todas, tá? Mas muitas vezes são usados, são liberados, talvez esse termo seja pesado, né? São permitidos da parte de Deus as suas ações, o seu trabalhar, para que as pessoas caiam em si, se voltem novamente a Deus, vejam a tragédia, a desgraça, a maldição, se quebrantem naquela situação e retornem, se arrependam e voltem aos caminhos do Senhor. Ok? A maldição é como uma doença, né? É o mal em ação. Por causa do quê? Qual é a causa da maldição? A quebra da lei de Deus, a desobediência. Porque quando você tem uma doença, a doença está mostrando para você que você não está bem, que você tem que procurar o médico. Isso, exatamente. E a maldição é um sintoma, exatamente. É um sintoma. É um alerta, exatamente, tá? Diversos tipos de tormentos emocionais e físicos são sustentados por esses espíritos de aflição, que entram pelas feridas da alma. Então, a gente precisa entender aqui que não é só sai em nome de Jesus, não. É sai em nome de Jesus e levar a pessoa através do discipulado, do ensinamento, da reeducação, da santificação, a mudar de comportamento. Isso é o que dá mais trabalho, gente. Regeneração é uma coisa, libertação é outra, reeducação, que é trabalhar o caráter, discipular a pessoa, levar ela no caminho da santificação da honra, e da honra, que é o trabalhoso. Sim ou não, gente? Isso, o só demônio é o mais fácil. Isso que falta, né? Exatamente. No Brasil, Exatamente. Não temos aqui então uma situação meramente orgânica, né, ou psicológica, portanto, sem esse discernimento da realidade espiritual,
A maneira como intervimos em diversas situações acabam se tornando irrelevantes. Ou seja, se a gente não perceber os problemas espirituais, os problemas da alma, né? Às vezes a gente vai se sentir frustrado se a gente não reconhecer que o maior problema do homem é o que, gente? É o pecado. Não tem problema maior com o ser humano que o Se a pecado. gente analisar esse pecado, ele entra sempre pelo orgulho. Exatamente. O que é o orgulho? É o desejo de autonomia. Não preciso de Deus, eu faço o que eu quero, né? Eu tenho razão. Deus diz uma coisa, mas eu quero outra. Qual é a base de todas essas reações? É o orgulho, é o eu, é o ego inflamado. É o que os filósofos antigos, os alemães, né, diziam do ego absoluto. É a pessoa desgovernada, a pessoa sem freio, a pessoa que não está nem aí para a lei, a pessoa que não está nem aí para a sociedade, é a pessoa que não está nem aí para Deus, não está nem aí para ela mesma. Ele se acha tudo. Né? Se acha o dono de tudo. A força dele é a Exatamente. força dele. Exatamente. Ok? Então vamos lá. Analisando agora um episódio de libertação à luz da palavra de Deus, tá? Já deu 25 minutos. Isso. Já deu? Já. A gente 34.